Aí, galera, é mais o Jublicast, o segundo da nossa série, e estamos com o tema desse ano, Somos Um, baseado em 1 Pedro 3,8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E pensando já no tema desse ano e nesse segundo podcast, estamos com o tema Conselheiras Bíblicas, para quem não tem problemas. E do objetivo desse podcast é justamente para a gente entender o que é o trabalho de uma conselheira bíblica, para que serve, se atende todas as nossas questões e dúvidas, e qual que é a importância do aconselhamento bíblico. Vamos ter um bate-papo com a Celina e com a Vanessa. Olá, meu nome é Celina Moreira, eu sou casada com o pastor Tiago Moreira, da Igreja Batista Regular em Jardim Tremembé, na Zona Norte de São Paulo. Nós temos 2 filhos, um casal de gêmeos, Timóteo e Daniela, que estão com 8 anos, quase fazendo 9. Nós estamos lá no Ministério em Tremembé há 10 anos e desde 2011, estamos trabalhando com aconselhamento na clínica de aconselhamento discipulado que temos na nossa igreja. Eu dei uma parada, não estou todo esse tempo, porque quando eu engravidei a gente precisou dar uma parada, logo eu retornei e estou desde 2016 frequente, sem pausas. E é isso. Olá, meu nome é Vanessa, eu sou casada com Pedro Samuel há 9 anos. Nós somos do sul de Minas Gerais e nós estamos aqui em São Bernardo cerca de 12 anos. Bem, eu auxilio, o meu marido no Ministério de Jovens, na Igreja Batista Regular de São Paulo, há 5 anos nessa igreja. E quando eu comecei a fazer, então, algumas matérias no seminário, o Pedro logo comentou sobre o aconselhamento. Então, aí eu comecei a estudar, a me preparar sobre o aconselhamento bíblico. Antes, para mim, eu não tinha tanto conhecimento, do aconselhamento bíblico. E aí, então, com isso, estou atuando há cerca de 4 anos. No caso, o aconselhamento para meninas, e também nós acompanhamos alguns casais para pré-nupcial. Então, este tem sido o nosso ministério maior e que tenho muito prazer de acompanhá-lo. Então, estou mesmo dentro do Ministério do Aconselhamento há 4 anos. Então, vamos começar com a primeira pergunta. O que é ser conselheira bíblica? Bom, conselheira bíblica é uma mulher capacitada pelo Espírito, isto é, uma mulher madura em Cristo, que através dos princípios da palavra de Deus e também de treinamento, ajuda outras mulheres a entenderem, à luz das Escrituras, como voltar a adorar ao Senhor diante do seu papel como esposa, filha, membra, e com isso trabalha com essas mulheres, dando a elas a perspectiva do seu problema do ponto de vista de Deus. Em Colossenses 3,16, por exemplo, fala que é necessário ter um coração habitado pela palavra de Cristo. E assim nós podemos ensinar e aconselhar uns aos outros. Qualquer pessoa pode ser aconselhada? Qualquer pessoa tem condições de aconselhar? Então, sim, qualquer pessoa pode, e de acordo até com o texto que a Vanessa acabou de citar, de Colossenses 3,16, qualquer pessoa deve ser aconselhada, principalmente cristãs, e as não cristãs, o foco do aconselhamento, ele passa a ser, além de ajudar a identificar os problemas e tal, mas passa a ser mais um evangelismo, porque para a pessoa entender as verdades bíblicas, ela precisa da habitação do Espírito Santo, senão ela não entende. Mas qualquer pessoa pode e deve sim ser aconselhada. E a segunda pergunta, qualquer pessoa tem condições de aconselhar? Eu diria que qualquer pessoa tem que ter condições de aconselhar, é bíblico isso. Os crentes, eles devem
aconselhar-se mutuamente, né? Mas para isso precisa de um preparo, né? Ele precisa ser um cristão maduro, desenvolver alguns caráteres, né? Algumas características em seu caráter. E o pastor Tiago Moreira, meu marido, ele escreveu em um artigo e tem uma citação assim: todo conselheiro necessita cuidar do seu próprio caráter e espiritualidade para que possa auxiliar outras pessoas a fazerem o mesmo no processo de aconselhamento. Então, para que eu possa ajudar o meu aconselhado, a minha aconselhada, a cuidar do caráter dela, amadurecer o caráter, eu preciso primeiro tratar o meu. Né? Então, eu preciso desenvolver um relacionamento com Cristo, a prática da oração, estar servindo em uma igreja local, para que eu consiga desenvolver o meu caráter, né? E além disso, para você ser conselheiro, você precisa desenvolver também algumas habilidades, como a habilidade de relacionamentos, para que você se envolva com o seu aconselhado, né? Você não pode ser um robô, um conselheiro robô, então você vai ouvir coisas que vão mexer com você e você não tem como estar indiferente a essas questões que as pessoas enfrentam, né? Então você precisa também saber ouvir, demonstrar interesse pelo seu aconselhado, né? Quando ele estiver falando do problema dele, você tem que demonstrar interesse por isso. E você precisa desenvolver também uma habilidade de identificar, interpretar e lidar com o real problema do aconselhado, da aconselhada, porque nem sempre a aconselhada vai chegar com o problema real. Normalmente chega com os frutos que esse problema causa. Então precisa de uma sondagem. E aí a gente faz isso através de coleta de dados, fazendo algumas perguntas, pedindo para que a aconselhada faça algumas tarefas, para que você consiga chegar à raiz do problema que está no coração. E é isso. Todas as pessoas podem e devem aconselhar, mas para isso elas precisam amadurecer. Reforçando, né, que bem a Celina mencionou, na questão da pessoa que não é cristã, né, que não tem esse conhecimento da palavra. Então, realmente, a principal necessidade dela é conhecer, primeiramente, a Cristo, né? Porque um aconselhamento, ele faz o uso da Bíblia, do Espírito Santo, oração, e é assim que é para um aconselhamento ser bem sucedido, né? Então, até Romanos, como ela mencionou, que todos devem, isso não é um dom, né, Celina? Não precisa necessariamente ser um dom, né? Isso é algo para a igreja, e Romanos 15, 14 fala que nós temos que ser cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Então, realmente, isso é algo para a igreja. Todos devem, sim, desenvolver o aconselhamento. E entendendo que a gente está falando aqui de aconselhamento bíblico. Bíblico. O aconselhamento, ele é bíblico. Você precisa fazer o quê? Você precisa conhecer a Bíblia, né? Exato. Você não pode aconselhar biblicamente se você não conhece a Bíblia, se você não tem um relacionamento com o Senhor através da sua vida devocional, que é a leitura da palavra, a oração. Então, é por isso que eu digo que todas as pessoas devem aconselhar, mas, infelizmente, por falta de maturidade, nem todos os cristãos têm condições de aconselhar biblicamente. Sim, é o que eu mencionei na primeira pergunta, né, que a Samara nos fez lá, o que é ser uma conselheira bíblica. Exatamente isso, né, que nós devemos ser mulheres capacitadas pelo Espírito, né, mulheres maduras em Cristo. Isso não é para desanimar ninguém, não, tá? Verdade. Eu não conheço, então não tenho condições, não. Na verdade é para te animar a ir atrás. Por isso tem os treinamentos. As escrituras, exatamente. Buscar e é uma forma de servir, né, também. Exato. Então, sim, claro. Nós, como mulheres cristãs, estamos realmente dispostas a servir, né? Então, esse é um dos serviços, né? Que a gente pode. E nós não temos todos os dons, né? E tem muitos deles que a gente tem que desenvolver realmente. E o aconselhamento é um deles. Nós temos que desenvolver esse ministério, né? Para servir a igreja, né? Aconselhamento é igual a discipulado? Não necessariamente, mas também em alguns casos ele anda junto. Então o aconselhamento ele é um discipulado mais profundo,
sobre um determinado tema. Às vezes o aconselhamento ele vai acontecer dentro do próprio discipulado. Então, o discipulado tem a ver com o entendimento primário da fé até a maturidade em Cristo. E já o aconselhamento, ele visa um ponto específico a ser corrigido ou superado. Exatamente o que a Celina mencionou, que no caso o conselheiro, ele tem que identificar o problema do aconselhado, né? Então, é esse ponto específico que o conselheiro vai corrigir, que no caso é dentro do aconselhamento. Então, um exemplo, uma mulher que está na igreja, uma moça que está na igreja há pouco tempo. E aí, então, ela precisa aprender sobre como testemunhar a sua fé, como orar, como fazer uma devocional, como compreender e exercitar o seu dom espiritual. Então, mas aí, quando ela passa por um problema sério, como uma traição, algo desse tipo, então ela precisa aprender aspectos para que aquela situação específica, ou seja, ela precisa ter uma compreensão clara da perspectiva de Deus sobre o problema. E aí, como lidar com temas como, no caso, eu dei esse exemplo da traição, né? Então, neste caso, ela vai ter que lidar com perdão, reconciliação, as consequências de um divórcio, o seu papel como esposa, a soberania de Deus e o mais importante, como ela vai glorificar a Deus nessa situação presente. Então, como eu mencionei, o discipulado e o aconselhamento, eles podem andar juntos. Até porque os dois têm o mesmo propósito, né? Que é glorificar a Deus. E edificar o cristão, né? Então, sim, e muitas vezes a gente começa com um discipulado, eu vou discipular tal pessoa, mas no meio do discipulado enxerga essa necessidade de um aconselhamento. Então, e não é muito raro disso acontecer. Exatamente como você mencionou, né? Conforme, porque aí você vai ter uma afinidade melhor com a pessoa, né? Então você vai ter esse tempo gasto com a pessoa, vida na vida, né? E aí então a pessoa ela vai se sentindo mais à vontade, até mesmo para falar dos seus problemas, dos seus pecados, e então por isso que ele anda junto. A conselheira bíblica está para o crente, assim como a psicóloga está para o não crente? Não necessariamente. Ambas as perspectivas partem de pontos diferentes. A psicologia, ela está em busca do bem-estar do homem, da humanidade, né, da mulher. Então, ela não importando o meio para chegar a isso. Então, é aquela questão, né, que você tem que se amar, você tem que se olhar no espelho todos os dias, você tem que amar você em primeiro lugar, e porque se você não se amar, você não vai amar outra pessoa. E a psicologia, ela não focaliza a sua atenção na glória de Deus, que às vezes deveria levar no caso, a cliente, porque a gente está falando de psicóloga, né? Então paciente, no caso, ao quebrantamento em direção a Deus. Então a psicologia, ela não leva a esse tipo de quebrantamento. Agora, a psicologia está mais preocupada em acertar as mudanças de comportamento do que as mudanças do coração. E aí, então, nesse sentido, a conselheira bíblica, ela já parte do ponto que sua aconselhada já ingressou na sua fé cristã, né? Ou seja, ela já caminha com Cristo. Caso não, não se trata de um aconselhamento, e sim um evangelho. Então, ou seja, resumindo, a psicologia, ela vai lidar com o bem-estar, né? Com algo externo, que não leva a um quebrantamento, e o aconselhamento vai, então, lidar com as questões de idolatria do coração e pecados. Então, são coisas que a gente pode diferenciar aí. Sim, e como a Vanessa disse, né, a psicologia, ela trata mais o bem-estar e o comportamento da pessoa, né? Sim. Enquanto que o aconselhamento bíblico visa o coração, tratar o coração. Porque o comportamento, ele é só um fruto daquilo que está no coração. Exatamente. Então, o que sai é aquilo que está dentro, né? Então, o alvo do aconselhamento bíblico, além da glória de Deus, é tratar o coração do homem, para que
consequentemente o comportamento mude também, mas a visão está no coração, diferente da psicologia. Sim, e essa questão desse mundo, né, que nós estamos hoje, a psicologia, ela está muito em foco, né? Então, porque é muito mais fácil você dizer que a pessoa ela tá com uma doença, algum tipo de transtorno, porque ela aceita melhor você falar que ela tá com algum transtorno, do que admitir a responsabilidade diante de um pecado. Então, a gente precisa crer na suficiência das escrituras, chamando o pecado de pecado e tratá-lo, né? Qual é o principal desafio de um conselheiro? Olha, para mim, pode ser que seja diferente para a Vanessa, eu acredito que é ter um viver coerente com aquilo que eu ensino. Então, sempre que eu vou preparar um aconselhamento, eu sou desafiada a olhar para a minha vida naquele aspecto, né? E se necessário, fazer uma autoconfrontação para que eu sonde o meu coração e para que eu mude naquilo, né? Então, isso quer dizer o quê? Que eu só posso aconselhar se não tiver nenhum problema, nenhum pecado na minha vida? Óbvio que não. Verdade. Mas quer dizer que eu devo buscar tratar de forma bíblica aquilo que precisa ser tratado em mim, para que eu consiga orientar a outra pessoa naquilo. Então, o viver coerente é um grande desafio para mim em ser conselheira bíblica. Bom, para mim, eu também já tive esse impasse, né? Uma vez eu perguntei para o meu próprio professor, o pastor Fernando, falando exatamente isso, Celina, que você mencionou. Eu falei, mas então eu nunca vou poder aconselhar, porque, nossa, tenho vários problemas, pecados e coisas a serem acertadas. E aí, então, ele mencionou que o bom conselheiro é aquele que se ouve, exatamente isso que você mencionou. Então, para mim também essa é uma dificuldade, mas para mim um pouquinho vai também a questão de lidar com o coração da aconselhada e com o seu próprio coração durante o aconselhamento. Então, porque a conselheira, ela tem, como nós já mencionamos, né, e reforçando isso que é importante, a conselheira, ela tem que ser cheia do Espírito para ter paciência, amor, bondade no aconselhamento, como nós lemos no Colossenses, para a aconselhada. E em tudo, tanto a aconselhada precisa aprender os princípios da palavra de Deus ao ponto de saber reproduzir, quanto a conselheira precisa ser dócil, gentil, amorosa nesse processo de transmissão, sabendo que a aconselhada pode errar ou até mesmo esquecer o ponto aprendido, né? Uhum. E aí o aconselhamento precisa, então, ser um espaço seguro para que isso glorifique a Deus. Então, o desafio é a conselheira manter tudo isso em perspectiva. Como a conselheira bíblica poderia me ajudar a lidar com o abuso dentro de casa? Eu acredito que isso vai depender de muitas coisas. É um abuso físico, é um abuso sexual, é um abuso verbal, né? Tudo depende. O que nós, como conselheiras, precisamos entender é que tem coisas que a gente não vai conseguir tratar sozinha, né? Se essa aconselhada que chega para você com esse problema de abuso, contatar a liderança da minha igreja. Porque eu preciso que o pastor ou os pastores saibam o que está acontecendo na vida daquela ovelha dele. Tem alguns casos de aconselhamento que fica comigo e ok, eu não preciso levar para a liderança, mas assuntos como esse de abuso, eles têm que sim ser levados. Porque se é um abuso físico, a pessoa está correndo, a vida dela está em risco ali, ela precisa ser retirada daquela casa. E as autoridades precisam ser contatadas, né? Precisa denunciar, né, o abusador. Outra questão é, se o marido, o abusador, ele é membro da igreja, o pastor também precisa saber, porque isso vai envolver a dinâmica da igreja. O membro vai ser quem está em disciplina, ele vai ter que ser tratado, ele vai ter que ser chamado ao arrependimento, né, para que haja mudança. E caso não haja mudança mesmo e continue o abuso, e aí a gente vai seguindo outros passos que eu, como conselheira, não sou capaz, não que eu não sou capaz, mas eu creio que eu não tenho a autoridade que um pastor tem de tratar o marido, porque também precisa. Se ele é membro da igreja, ele também precisa ser tratado. Só eu aconselhar a mulher. E é claro que eu, como conselheira, vou mostrar para ela a soberania de Deus em meu sofrimento,
a glória de Deus, como ela pode glorificar a Deus em meio a essa situação, né? Mas nesse caso eu creio que deva envolver a autoridade da igreja, o pastor ou os pastores, e dependendo do caso, dependendo do abuso, autoridades policiais também. Nessa questão, a gente tem que lembrar que toda dor e toda cicatriz a gente tem que levar aos pés de Cristo, né? Eu sofri abuso, eu já mencionei isso no encontro que tivemos com as meninas lá, com a Fernanda Bacucina, e eu dei meu testemunho falando que eu sofri na infância, né? Porque às vezes também tem a questão do abuso infantil, né? Uhum. Então eu tive essa experiência de abuso foi mais ou menos uns 2 anos, né, que eu sofri abuso. E criança não sabe para quem contar, não sabe para quem compartilhar, tem medo, porque sofre ameaças, realmente sofre muitas ameaças, né? Então, minha mãe instruía, né, bastante nessa questão, mas aconteceu. E para mim isso foi um processo complicado, porque isso veio depois, não na infância, mas isso depois na minha adolescência, na minha juventude, eu tive vários outros bloqueios. Por falta de instrução, da minha parte mesmo, e por medo, eu acabei não procurando a igreja. Então, eu acredito que a pessoa está nessa condição hoje de ser jovem, adolescente ou até mesmo uma criança, procurar alguém que você confie e compartilhe, para que isso seja... para que você tenha essa rede de apoio, né? A igreja está para isso. A igreja é para lidar com todas as nossas questões, né? E aí, então, eu deixo uma dica para vocês que estão nos ouvindo. Tem um episódio que a Francine Veríssimo, ela fala sobre abuso sexual, vale a pena vocês ouvirem. No Projeto do Coração, é um podcast da Keire. Então, eu indico para vocês assistirem, ouvirem, né, na verdade, esse episódio também, que fala bastante sobre essa questão e trata biblicamente como a gente pode levar aos pés de Cristo. Bem pertinente a gente sempre falar, porque até uma boa parte dos abusos, ele acontece por algum parente, alguém próximo da família. Exato. Né? E às vezes a pessoa fica sem condições de falar, ninguém vai acreditar, né? Então, sou uma adolescente, sou uma criança, então ninguém vai acreditar em mim. Né? Sim. Então, de poder contar com essa rede de apoio, de ter essa coragem, né? Importante. Como a conselheira bíblica, ela pode me ajudar a lidar com a minha carência emocional em meio ao isolamento ocasionado pela pandemia? Isso é algo novo para a gente, né? É algo que é uma pergunta pertinente para o momento, né? Vamos dizer assim. Então, a gente começa a compreender da onde vem essa carência emocional. Será que ela foi marcas do passado? E quando essa carência é manifesta, será que ela tem um encontro real com Cristo, onde essa carência não foi satisfeita? Porque a pergunta é da carência emocional ali, né? Então, estes são pontos anteriores ao aconselhamento para que a gente possa fazer um diagnóstico do coração. Então, será que será necessário, na verdade, fazer várias perguntas, né? Então, todo aconselhamento, ele começa com perguntas para a gente poder exatamente sondar o coração e a necessidade do aconselhado. Então, perguntas como o principal o que te traz ao aconselhamento? E aí, então, a partir das respostas da aconselhada, a conselheira conseguirá compreender melhor qual é o caminho para tomar a medida que focaliza esse coração sedento, né? É à luz da palavra que a gente pode prover o conselho bíblico para aquele problema específico. Então, agora, sobre o ponto da pandemia, a conselheira precisa focalizar o atributo da soberania de Deus que está por detrás deste período de isolamento. Então, foi do agrado de Deus e de sua vontade que essa calamidade se manifestasse no mundo. Se a gente pensar ao contrário, a gente vai tratar de um Deus que foi pego de surpresa, né? Então, ou que às vezes ele se mantém indiferente ao nosso sofrimento, né?
Porque muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? A gente mantém esse Deus indiferente, né? Então, dessa forma, faz sentido a aconselhada se sentir carente, esquecida mesmo. Então, com tudo isso, os princípios da palavra, ele corrigem esses pensamentos e aí, então, traz o coração para a adoração. Como a conselheira bíblica, ela pode me ajudar a lidar com o possível divórcio dos meus pais? Precisamos partir do princípio de dar esperança a essa jovem, a essa adolescente, e a esperança verdadeira, a esperança que está em Cristo. Não a esperança de que vamos orar, que seus pais irão reatar o casamento. Nós precisamos, inclusive, trazer ela para a realidade de que isso pode nunca acontecer, por mais que ela queira, por mais que ela ore e peça ao Senhor por isso. Pode ser algo que nunca vai acontecer, uma reconciliação dos pais e voltarem ao casamento. Então, nós precisamos, é claro que não jogar isso em cima da aconselhada, da filha que está passando por isso, mas fazer com que ela entenda de forma cuidadosa, amorosa, que é uma realidade, que pode ser uma realidade, né? Que por mais que no coração dela esteja o desejo de que os pais reatem, isso pode não acontecer. Então, a esperança que nós temos que dar é a esperança de que a certeza de que Deus continua presente mesmo em meio a essa situação. Como diz lá em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, dar a ela essa esperança e que Deus continua sendo soberano. Reafirmar a soberania de Deus em qualquer caso no aconselhamento é muito importante, né? A Vanessa citou sobre a soberania de Deus no caso da ansiedade, né? Da carência, no tempo da pandemia, do abuso. Então, qualquer tópico de aconselhamento, a gente vai acabar caindo nesse ponto, porque é muito importante que a gente saiba que Deus está no controle, que Deus continua sendo bom, mesmo quando a situação não é boa. Né, que Deus não está dormindo naquele momento e aí seus pais se separaram porque Deus deixou de cuidar do casamento dos seus pais. Né? Ele não está invisível às nossas dores e Deus não é insensível ao ponto de dizer engole o choro e segue a vida, né? Sua vida vai continuar mesmo seus pais sendo separados. Não, existe uma dor, né? Existe um sofrimento e Jesus está disposto a carregar esse fardo conosco e por nós, como ele já fez na cruz. Passar pelo divórcio dos pais pode ser a coisa mais difícil que já aconteceu na sua vida, como jovem, como adolescente. O divórcio ele é sempre algo devastador, a separação dos pais é algo que mexe com a gente, os filhos de pais separados. Isso machuca o nosso coração, né? Quando meu pai saiu de casa, eu tinha 12 anos, estava entrando na adolescência. Então, você tem muitos questionamentos, e por mais que seus pais te afirmem que não é sua culpa, que você não tem nada a ver com isso, isso vai passar pela sua cabeça, que eu podia ter feito para que eles continuassem casados? Será que é minha culpa? Será que foi por mim? Será que eu estou dando muito trabalho e eles não estão aguentando mais ficar juntos e cuidando de mim? Mas entender que não é a sua culpa, que a responsabilidade do casamento é dos pais, não dos filhos, né? Nós precisamos também olhar para o Senhor, né? É uma dor, como eu disse, é uma dor muito grande passar pelo divórcio dos pais, assim como deve ser uma dor muito grande para os pais passarem por um divórcio em um casamento que eles, quando casaram, pensaram ser para a vida. Né? Mas aí nós lembramos de Jesus, que ele é conhecido como homem de dores. Então ele conhece as dores, ele sofreu, ele teve uma dor até maior do que um divórcio de pais, né? Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele é Deus, né? Então ele entende a dor e ele pode te ajudar a carregar a sua dor, ele pode te ajudar a lidar com a sua dor. Então ter a certeza de quem é Jesus e do sofrimento dele, do propósito do sofrimento de Jesus, pode nos trazer muita alegria, mesmo em meio à dor e ao sofrimento do divórcio dos meus pais, né? E por fim, claro, de uma forma bem resumida, eu mostraria a ela que ela não é responsável pelo erro dos pais, né? Ela não é responsável pelo que aconteceu, mas ela é responsável pela reação dela a isso, né? A tendência
ela se irar ou contra o pai ou contra a mãe, contra quem ela achar que tem culpa no divórcio, mas por mais difícil que pareça, a reação deve ser, o pensamento deve ser: como eu posso glorificar ao Senhor nessa situação, em meio ao meu sofrimento? Como eu posso glorificar ao Senhor em meio a tudo isso? E talvez olhar para o meu pai ou para minha mãe, que não sei, dependendo da situação, dos dois sairá de casa. É mais comum que seja o pai, mas também acontece que a mãe saia e os filhos fiquem com o pai. Então, como eu posso ajudar o meu pai ou minha mãe que ficou a lidar com algo que também é sofrido para ela, né? Então, eu partiria desses princípios para tentar ajudar essa. Estamos caminhando para o fim. Queria saber se vocês poderiam compartilhar alguma coisa. Claro. Eu tive dois que me marcaram, assim, mas eu escolhi um que no início eu pensei em desistir. Então, porque eu pensei que não estava conseguindo levar a pessoa à suficiência de Cristo. E durante todo esse processo de aconselhamento, depois eu fui também entendendo alguns pontos de que a maneira com que eu estava conduzindo também, né, o aconselhamento estava de forma errada. Mas aí, este aconselhamento, ele foi o mais longo que eu tive. Ele durou 2 anos e meio, mais ou menos. Então, cada encontro que eu tinha era algo novo, era um pecado diferente, era prostituição, abuso, relacionamento com os pais conturbado, a procrastinação, né, que é você deixar tudo para depois, a falta de conhecimento, né, ou melhor, um conhecimento errado das escrituras, e depois a falta de crescimento. Bom, foi desgastante, foi um tempo que eu sofri algumas opressões, eu comentei com a Celina, tive algumas opressões durante um tempo, então eu precisei de ajuda para isso também, mas pela graça infinita de Deus, muita oração e o Espírito Santo, essa pessoa ela foi restaurada, tendo então um crescimento, um amadurecimento. Ela então começou a conseguir caminhar sozinha, porque aconselhamento é o que eu sempre menciono para aconselhada, né, para pessoa que me procura. Eu não vou ser uma muleta para você, né, que você está todo o tempo. Eu quero ser o seu andador, né? Então eu te ensino a andar e você caminha sozinha. Então essa pessoa ela começou a andar sozinha. Hoje ela está casada, casou há pouco tempo. E eu ainda, então, eu mantenho contato com ela, mas algo mais, assim, informal, para saber como que tem sido a vida dela, devocional, porque às vezes ela acaba se esbarrando, né, em algumas questões como essa. Mas é mais algo informal mesmo, não um aconselhamento, algo assim que estou acompanhando. Então, tudo isso para a glória de Deus. Então, esse foi um dos que me marcou. Interessante, né? É importante a gente se atentar a isso que a Vanessa falou, que ela precisou de ajuda, né? Então ela estava aconselhando, ajudando alguém, mas no meio do caminho ela precisou de ajuda. É importante nós, como conselheiros, entendermos as nossas limitações, né? Não queremos fazer o papel do Espírito Santo na vida da nossa aconselhada, né? Querer que ela mude a todo custo, isso não cabe a nós. O que nós devemos fazer como conselheiras é aconselhar, direcionar e orientar biblicamente e orar para que o Senhor traga os resultados, né? Para mim, um que me marcou bastante, a gente como conselheiro, a gente tem muito isso em mente do coração, de tratar o coração, que o problema normalmente está no coração, algum ídolo, enfim. Mas nós também vemos no aconselhamento casos em que, além de tratar o coração, existe também uma parte fisiológica que precisa ser tratada, né? Então, foi um aconselhamento que eu fiz juntamente com o Tiago, meu esposo, de uma jovem, e ela tinha muitas dores nas articulações, inchava, e ela já tinha procurado muitos médicos e não descobriu um problema, até que um médico chegou para os pais e falou que isso era psicológico.
que tinha que buscar ajuda porque isso era psicológico. E no primeiro encontro nós já conseguimos notar que tinha sim algum problema. Além que poderia ter algum problema, a afetividade no coração da jovem poderia ter, mas tinha um problema além do coração. Ela precisava buscar a ajuda de um profissional, de um médico, né? No caso, o profissional, o médico, para identificar esse problema. E de fato tinha. Isso nos ajudou da seguinte forma: ela relatava e ela disse que ela teve um problema de saúde antes de começar a ter esses sintomas. E aí, na hora, eu me lembrei que uma pessoa da nossa igreja teve o mesmo problema de saúde e teve os mesmos sintomas que ela tem. E aí ela procurou ajuda médica e ela foi diagnosticada com uma doença autoimune ocasionada por esse vírus. Então, quando a jovem saiu da sala, eu olhei pro Thiago e falei: tal pessoa passou por isso aí, vamos ligar para ela e ver o que ela acha. E coincidentemente, não existe coincidência, né? Jesuscidência, né? Exatamente. A pessoa da igreja que passou por isso é enfermeira também e nos orientou também de que deveria ser buscado a ajuda de um profissional da saúde, de um médico, e realmente os exames alterados e a jovem foi mesmo, teve um diagnóstico mesmo de alguma coisa fisiológica ocasionada mesmo pelo vírus, o Zika vírus, inclusive. Nossa. Assim como a pessoa da nossa igreja passou também pelo mesmo vírus e também teve os sintomas. Então, posteriormente ela retornou e deu continuidade no aconselhamento, porque nós sim vimos algumas coisas que precisavam também ser tratadas no coração dela. Então é importante que nós, como conselheiros, entendamos a suficiência das escrituras, que a Bíblia é suficiente para resolver os problemas do coração. Amém. Mas que pode sim haver coisas fisiológicas e que aí, graças a Deus, nós temos a ciência, nós temos a medicina que podem nos ajudar na parte fisiológica e nós, como conselheiros, tratando o coração. Então, foi um aconselhamento que me marcou por enxergar que existe sim. É claro que a pessoa vai tentar se justificar ao máximo de que há algo errado fisiológico com ela. Mas a gente precisa estar atento que existe a parte fisiológica, existe problemas hormonais, fisiológicos, e até nesse caso de um vírus que causou um outro problema, mas na maior parte dos casos a gente consegue enxergar que o problema está realmente no coração, que é a raiz de todos os males, né? Importante que você falou que vocês identificaram, né, que também era fisiológico, não era só a questão do coração, vocês procuraram ajuda. E esse é o papel realmente do conselheiro, né? Nós não estamos para medicá-los, né? Então essa também é a grande diferença do conselheiro bíblico. Nós não estamos para medicá-los, assim como nós não estamos para tirar medicações. Então, em alguns casos, quando a gente pega também pessoas que já tomam algum tipo de medicação, né? Então é o médico que vai tirando paliativamente. Então é importante exatamente isso que você falou, que vocês procuraram ajuda, né? E para a glória de Deus. Para finalizar, eu queria saber se vocês têm alguma dica de livros, né? Para jovens, para as adolescentes, para as mulheres, né? Eu vou indicar 2 para este momento. Se alguém depois quiser saber mais também, pode estar nos procurando, né? Então, o primeiro deles é o Sábia Conselheira, da Martha Peace. É um livro muito bom. Ele vai tratar bastante, vai fazer uma reflexão, né, sobre o papel da mulher e a função de aconselhar e mentorar. E Mulheres Aconselhando Mulheres, da Elise, eu não vou saber falar o sobrenome dela, mas obrigada, do Nutra, esse é do Nutra, então ele é muito bom também, esse livro, vai falar bastante sobre as mulheres que lutam diariamente, né, com os hábitos, emoções e dificuldades, então, que elas anseiam vencer. E aproveitando que eu mencionei do livro do Nutra, eu indico também o curso do Nutra.
Eu não sei como é que está agora, né, por causa da questão da pandemia, mas é da Igreja Batista Pedras Vivas, do pastor Jairo Cáceres. Então, eu indico bastante o curso também do Nutra, lida bastante com essas questões do aconselhamento bíblico, né? Eles fazem essa parte. Sim, um excelente curso. Foi meu primeiro contato com o aconselhamento bíblico também. É realmente muito bom. Eu vou indicar também 2 livros. Um é de uma das autoras que a Vanessa já falou, da Marta Piz, Mulheres em Apuros, Soluções Bíblicas para os Problemas que as Mulheres Enfrentam, é da editora Fiel. Então vai falar sobre os problemas com outras pessoas e soluções bíblicas para problemas com você mesma. Excelente livro. E o outro é Aconselhamento para Mulheres, é do John e da Jane Street. Esse é também do Nutra. É um guia bíblico e prático para aconselhamento. Excelente livro. Então, são essas 2 minhas indicações. E a Vanessa indicou o curso do Nutra e eu indico a BCB. Muito bom. Esse curso eu indico a BCB, muito excelente. É um ótimo investimento para quem quer conhecer também mais sobre o aconselhamento. E, além da BCB, também nós temos um curso de pós-graduação, mas que você, se não quiser fazer de pós-graduação, pode escolher alguns módulos ou todos para fazer como ouvinte, que é a pós-graduação em aconselhamento bíblico no Seminário Batista Logos. Eu fiz esse curso, e acho que em 2016, me ajudou muito e tem ajudado muitas pessoas a entenderem o propósito do aconselhamento e a entenderem como ajudar outras pessoas nesse meio. Muito bom também. Eu tive grandes professores no Seminário Batista Logos. É um curso muito bom também, muito válido para fazer, mesmo que seja como ouvinte. Sim. É muito importante para quem... E se você quiser fazer como créditos mesmo, é um curso até reconhecido pelo MEC. Então, é bem interessante. Eu fiz também o do Tremembé, mas é uma pena que não tem mais, né, também. Senão indicaríamos, né? Faz tempo que nós não estamos conseguindo ter, né, mas é um bom curso também, não é porque é minha igreja, mas o pastor Carlos é bem experiente, assim, nessa área de aconselhamento. O pastor Tiago, meu esposo, também mas eu digo que o pastor Carlos é bem porque ele começou antes, né, ele está pastoreando há mais tempo. Mas ambos são bem experientes nessa área. Mas os dois dão aula no curso do Logos, então... E ambos estão no ABCB também, e ambos estão... Exatamente, ambos são professores da ABCB. Exato. Gente, eu queria agradecer Celina, Vanessa, pela oportunidade, né, de vocês compartilhar um pouco mais para nós, mulheres cristãs, né, jovens e adolescentes, que a gente realmente seja desafiada a servir a Deus através do aconselhamento, né, como vocês disseram que realmente é uma via de mão dupla, né, como se fala, né, então se aconselha, mas também você tem que rever muito da sua vida, do seu caminhar, e também da gente até praticar essa questão, às vezes, até do período que a gente está, de ouvir mais, de ter empatia, de falarem com amor, né? Não se tem julgamento ou sem, às vezes, muito enfático ou até agressivo em relação ao pecado do outro. Então, que a gente seja desafiada a servir através do aconselhamento. E aí vocês já deram várias dicas de fazer isso através de curso, de uma pós, né, um ouvinte, livros, né, podcast. Exatamente. Né? O Jubricast. Do que a Vanessa citou. Então a gente tem várias ferramentas em que a gente pode servir, né, ajudando o próximo, principalmente nesse momento que nós estamos, né? E somos né? Somos uma igreja com o mesmo objetivo, só corpo, realmente trabalhando para amar esse corpo.
Né? Amém. Agradeço aí pela oportunidade, meninas. Eu agradeço também na verdade, a oportunidade foi para mim de poder compartilhar um pouco sobre essa realidade do aconselhamento bíblico que é eficaz na transformação de vidas, de mente, de coração das pessoas. Então, é sempre um privilégio falar sobre isso, um tema ainda, apesar de já antigo no Brasil, mas ainda pouco conhecido como de fato é, às vezes muito confundido também como teve a pergunta aqui, com a psicologia, né? Então, é sempre uma oportunidade, é sempre muito boa a oportunidade de esclarecer o que é e o propósito do aconselhamento bíblico, que é a glória de Deus. Amém. Também agradeço por este tempo, agradeço pelo convite, agradeço pela Celina também ter compartilhado aqui comigo. Então foi um tempo muito precioso para mim também, e reforçando, né, sempre mostrando a glória de Deus e a suficiência em Cristo. Então, nós também eu me coloco à disposição, se caso alguém precisar de alguma ajuda, algum auxílio, me coloco à disposição também. E estamos para servir, né? Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Obrigada por este tempo. Valeu, meninas. Até o próximo, o JubiCast.